tu nunca vai ser ninguém na vida. E aí a prof falou isso pra mim, e o meu pai um dia falou isso pra mim também. Tu nunca vai ser ninguém na tua vida. Eu tive a oportunidade, e quando eu era muito novo, ouvi pessoas que eram importantes pra mim, né? Porque pra uma criança, um professor é muito importante pra ti. E o teu pai é tua base, tua referência, né? Mas hoje eu olho pra trás e vejo que aquilo foi uma grande oportunidade. O ambiente era um negócio diferente. Eu disse, cara, é isso que eu quero pra mim. A gente já vê o poder da ambiência, porque às vezes tu pode tomar o mesmo copo de água, mas tu pode escolher num lugar próspero, bonito, com pessoas que estão buscando se desenvolver, ou dentro de um bar, todo caído aos pedaços, com pessoas que não estão com aquele pensamento de progredir. E que bom que tu teve essa ambiência que te mostrou que o mundo era mais do que um bairro onde tu... Porque eles, sabe, foram injetando uma energia, uma raiva, uma ganas, velho, eu vou fazer acontecer, eu vou fazer dar certo, né? Pô, a gente teve que ter muita resiliência, a gente teve que acreditar muito, depois de tantos nãos. Mas assim, chega um ponto que realmente tu se questiona, né? Quem tá ouvindo não acha que assim, é fácil. Ah, não, eu vou continuar e tá tudo bem. Como pessoa, a gente fica triste de ouvir tantos nãos. A gente, pô, mas será que realmente eu tô no caminho certo? Olá, empreendedores do Bodega de Negócio. Em outra oportunidade, estamos aqui agora, Tuane, Tomé, César Magatini e Alexandre, né? Alex, seja bem-vindo ao nosso podcast, ao nosso projeto Bodega de Negócio. Esse projeto que é para incentivar e influenciar jovens empreendedores a acreditarem nos seus sonhos, porque é possível. Se você tem um sonho, você for persistente e insistir no negócio, pode dar certo. E nós acreditamos nisso. Então, hoje nós começamos o 40º episódio com Alex, da Ice Hot. Nós estávamos conversando nos bastidores, antes a gente não sabia o que era, se era caixa, se era aqueles freezer de água gelada, água quente. Ele já disse que já teve tanto nome isso aí, mas a questão é, nós queremos dominar os negócios, né? Dominar o mundo, né? O Brasil. Isso aí, o mundo. Muito não bom, só o é isso Brasil. aí, o mundo, é isso aí. Gosto de quem pensa grande, né, Tuane? É isso aí, o Alex tá dominando, a gente quer descobrir segredos de bastidores, estratégias, Alex. Legal. Então, sabemos um pouquinho da tua história. E quando ele começou, ele falou que tinha pessoas que falaram, não, esse negócio teu aí não vai dar certo e tal. Mas ele acreditou e deu certo. E aí nós vamos saber essa história agora. Então, Alex, seja bem-vindo. Conta pra nós, de onde a tua família era e como que tudo aconteceu aí, o que você fazia quando era criança, se era um bom aluno, se era estudioso, se tirava nota 10, entendeu? Cara, quais eram os teus sonhos? Essa tua pergunta aí me faz lembrar de uma vez que eu ouvi a professora dizendo pra mim assim, tu nunca vai ser ninguém na vida. Uau, ela falava isso. Ela falava isso. Quantos anos tu tinha? Não sei o certo, porque eu falava demais na escola. Eu sempre fui uma criança que falou muito, né? Assim, uma característica, eu sempre fui comunicativo, né? E a professora falou, tu nunca vai ser ninguém na vida. E aí a prof falou isso pra mim, e o meu pai um dia falou isso pra mim também. Tu nunca vai ser ninguém na tua vida. Então, assim, eu tive a oportunidade de, quando eu era muito novo, ouvir pessoas que eram importantes pra mim, né? Porque para uma criança, um professor é muito importante para ti. E o teu pai é tua base, tua referência, né? Mas hoje eu olho para trás e vejo que aquilo foi uma grande oportunidade para me fazer aprender a ser resiliente, né? Porque quando o meu pai me falou, tu não vai ser ninguém na vida, e eu me esforcei muito e consegui dar certo, hoje qualquer pessoa pode dizer para mim assim, tu não vai dar certo. Se o meu pai me falou e eu consegui dar certo, cara, qual a opinião de qualquer outra pessoa, sabe? Então, eu, né, comecei extremamente novo a trabalhar. Eu de cara já trabalhei vendendo picolé. Eu venho de um bairro extremamente simples aqui de Bento Gonçalves, né, o bairro Eucaliptos. Então é um bairro que tem muita gente simples, né? E minha mãe trabalhava com faxina, meu pai era mecânico. E eu comecei a trabalhar com picolé. Com 11 anos eu fui entregar jornal.
Então tinha um negócio em mim e eu queria uma vida melhor. Eu olhava para a minha realidade, eu olhava para a realidade dos meus pais e eu não sabia explicar por quê, mas eu sentia que eu queria uma vida melhor, eu queria alguma coisa diferente, eu queria uma vida, sabe, queria poder ter roupas melhores, morar numa casa melhor. E eu lembro uma vez que o meu pai me falou assim: tu é um ingrato, porque tu não tá satisfeito com a vida que a gente tem. E eu tentava explicar para ele lá naquela época que não é que eu era ingrato, eu via assim que eu era abençoado, que eu tinha uma família, não me faltava comida, mas eu também assim já tinha tido assim, a visão que era possível ter uma vida melhor, né? Eu tive algumas experiências, um exemplo, quando eu tinha ali, eu acho 11, 12 anos, a minha mãe me colocou a fazer curso de inglês numa escola e a maioria das crianças lá eram de famílias ricas, né? E aí eu conheci um pouco da realidade das crianças ricas. Algumas eu fui na casa delas e eu olhava a realidade delas, olhava a minha realidade, eu via, pô, é uma coisa tão diferente, sabe? Não só o material, mas a forma de se tratar, o ambiente, era um negócio diferente. Eu disse, cara, é isso que eu quero pra mim. A gente já vê o poder da ambiência, porque às vezes tu pode tomar o mesmo copo de água, mas tu pode escolher num lugar próspero, bonito, com pessoas que estão buscando se desenvolver, ou dentro de um bar, todo caído aos pedaços, com pessoas que não estão com aquele pensamento de progredir. E que bom que tu teve essa ambiência que te mostrou que o mundo era mais do que um bairro onde tu morava. Tem coisas assim que não tem como explicar, eu acho que elas nascem em nós, sabe? Eu acho que não tem como, que nem assim, se a gente for ver, por exemplo, eu tenho um irmão, nós temos 5 anos de diferença. A gente nasceu e cresceu na mesma casa, com os mesmos pais, mas nós somos completamente diferentes. Então, todos nós temos algumas coisas que nascem com a gente, né? E eu, desde que eu me conheço, eu sempre fui um cara ambicioso, de querer mais, de querer crescer, de querer prosperar, sabe? Quando eu comecei a trabalhar vendendo picolé, eu queria ser o melhor vendedor de picolé. Quando eu entregava jornal, eu queria ser o melhor entregador de jornal. Eu sempre quis ser o melhor naquilo que eu fazia. Então, cara, quem é que me ensinou a ser assim? Ninguém. É uma coisa minha. Como é que tu ensina alguém a ser dedicado? Alguém a ter brilho no olho, alguém a ter vontade? Isso não é uma coisa que tu ensina. Ou a pessoa nasce com isso e aprimora, né? Porque no passado eu tinha muito sangue no olho, muita vontade, mas tinha muitos defeitos como pessoa. Falava algumas coisas que eu não devia, do jeito errado. E aí, com o tempo, tu vai se polindo, né? Tu vai encontrando pessoas que vão te ajudando, dizer, ó, vai por aqui, vai por ali. E aí, se tu tem humildade para reconhecer que tu precisa, né, de ajuda, tu precisa mudar algumas coisas para ter resultado, tu vai se ajustando, né? Claro que papo interessante. Isso aqui é um papo muito interessante, porque quando a gente é criança, a gente não sabe disso, né? A gente ouve as coisas, mas isso vai gerando bloqueios dentro da gente, né? E os maiores bloqueadores os maiores causadores de traumas são os nossos P's, os pais, os professores, os padres, e assim vai, né? Os padrinhos. As figuras de autoridade. Realmente, ali tu teve 2 figuras bem importantes falando que tu não ia dar em nada. E aí agora tu falou de trauma, né? E tem algo que vale a pena compartilhar. Quando eu tinha 19 anos, eu resolvi abrir o meu primeiro negócio, né? Quis empreender. Porque eu já sabia que a vida que eu queria, eu não teria ela a não ser empreendendo, né? E eu cheguei nessa conclusão porque dos meus 15 aos 19 eu trabalhei vendendo anúncio em jornal e o meu público eram empresários. E conversando com muitos empresários, eu vi que a maioria deles tinha vindo de família simples, mas que tinham trabalhado muito, tinham prosperado. E aquilo no meu ouvido foi música, porque eu disse, cara, se eles conseguiram, eu também consigo. Então, com 19 anos, eu abri meu primeiro negócio. Na minha cabeça, por saber vender, eu achei que meu negócio ia dar muito certo, que eu ia prosperar, que eu ia ganhar dinheiro. Tanto que eu falei na época para minha esposa que em 6 meses eu ia estar ganhando a mesma coisa que eu ganhava como funcionário. Eu fui levar anos, eu acho que uns 5, 6 anos para chegar na mesma renda que eu tinha como funcionário. E aí, quando eu abri o negócio, a primeira dificuldade que eu tive, liderança. Eu não conseguia influenciar as pessoas falavam mal de mim pelas costas, as pessoas mudavam quando eu chegava na empresa,
sabe? Eu queria assim, influenciar positivamente as pessoas, mas eu não estava conseguindo isso. E aí eu fui buscar ajuda. E aí na época estava muito em alta a formação de coach, e eu fui em Caxias, fiz uma formação do IBC em coach. E lá, quando eu compartilhei a minha história com a pessoa que estava me ouvindo, o cara ele foi usado por Deus porque ele teve ali uma sacada de um trauma no meu passado que tinha me afetado muito. Quando eu tinha 14 para 15 anos, entre 13 a 15 anos, o meu pai sofreu um acidente de moto. E eu lembro da minha mãe chorando porque como que ela ia pagar as contas, porque a renda do meu pai tinha diminuído, ele ganhava na época 3, 4 mil, e de um mês para o outro ele quase perdeu a mão e foi para R$1.000. E eu era uma criança, né, 13 anos, 14, e eu falei para a mãe, fica tranquila que eu vou te ajudar. E eu, ainda estudando, eu arrumei emprego de garçom, arrumei emprego de auxiliar de eletricista, trabalhava de garçom na noite, trabalhava de garçom em festa, virava as noites trabalhando. E eu não podia fazer com que o pessoal descobrisse que eu tinha 14 anos, 13, 14 anos. Então o que eu fiz naquela época? Eu botei uma cara de sério. Eu assumi naquele momento da minha vida uma postura de adulto, sendo uma criança, porque eu não podia deixar que descobrissem que eu não era alguém maior de idade. E aquela minha cara fechada me acompanhou até aquela fase da minha vida. Eu estava ali com 19 para 20 anos e as pessoas tentavam se aproximar de mim e achavam que eu era um cara mal-humorado, brabo, porque eu tinha uma cara fechada. Eu não mostrava, eu não sorria, não mostrava, né, meus dentes para as pessoas. E quando o cara, né, conhecendo a minha história, ele falou assim para mim, cara, tu percebeu que quando tu tinha aquela idade, tu teve que assumir um papel de homem. Tu não era ainda um homem, tu era uma criança, mas tu teve que assumir um papel de homem da casa para ajudar a tua família e tal. Porém agora, tu tá com 19 anos, 20 anos, tu é casado, tu tem a tua empresa, tu se sustenta, tu não precisa mais da máscara de um homem. Tu já é um homem, tu pode tirar essa máscara. E aí eu imagino que foi libertador. Meu Deus, esse momento. Não tem como explicar, sabe, o que eu senti, o que eu vivi, e aquilo assim mudou a minha vida. Então hoje eu vejo muitas pessoas que têm traumas, que têm coisas que aconteceram no passado, mas as pessoas não buscam ajuda. Elas não buscam entender, cara, em que momento da minha vida alguma coisa aconteceu que me prejudicou, sabe, que me afetou, que me limitou. Então eu preciso entender o que aconteceu no meu passado. Se hoje eu sei que comunicação é uma coisa importante, né, que ser uma pessoa sociável é uma coisa importante, e quando eu chego no meio de pessoas eu não consigo me comunicar, não consigo me entrosar, cara, eu tenho um bloqueio. Pô, vai buscar ajuda, cara. Sabe, tem muita gente que dá desculpa, não, mas é que eu sou assim. Pô, velho, mas tu quer crescer, tu quer prosperar, e se assim tá te atrapalhando, vai buscar ajuda. E aí tem que ter humildade para ver que às vezes a gente não sabe tudo, que a gente vê pessoas muito bem-sucedidas que poderiam estar ainda melhor, não parando para curar algumas coisas que impedem de chegar no outro nível. E o que tu percebe, Alex, nesse momento em diante? Tu mudou a tua postura? O que aconteceu? Sim, assim, como eu fiquei anos, né, tendo essa postura de querer ser alguém que eu não era, querer ser, né, sério, né, mas parecer ser mais velho, não é um botão que tu aperta que do dia para a noite aquilo muda. De certa forma, aquilo passa a se tornar também parte de quem tu é. Então, até hoje, eu sou um cara mais sério, né? Porém, eu entendi que eu podia ser mais autêntico. Eu escondia a minha autenticidade. Às vezes, eu tava, um exemplo, com alguém e eu disse, pá, mas se eu fizer isso, o que será que o cara vai pensar de mim? Será que ele não vai me achar criança? Será que ele não vai me achar, sabe, muito... E aí eu disse, cara, eu posso ser eu mesmo. E para mim o maior presente, Tuane, naquele momento, né, e o aprendizado que eu tive, cara, eu posso ser eu mesmo, eu posso ser mais autêntico, eu posso, sabe, me expressar do jeito que eu quero, eu posso, se me der vontade de brincar, eu posso ser eu mesmo, ser autêntico, isso não vai me prejudicar. E quando eu mudei isso, automaticamente isso fez tão bem para as pessoas ao meu redor, fez tão bem para minha esposa, fez tão bem para o meu sócio, fez muito bem para os meus colaboradores. E hoje quem escuta eu contando essa história quase não dá para acreditar, porque hoje eu sou um cara tão tranquilo, né, de lidar no dia a dia, brinco com as pessoas. Uma das coisas que o pessoal da minha empresa mais fala, assim, cara, nós temos um ambiente incrível, um ambiente leve, um ambiente de boa. Cara, o Alex de anos atrás jamais conseguiria criar isso.
sabe? Uau. Então isso só foi possível porque eu consegui ser o mesmo, sabe? Então eu sou sim um cara disciplinado, persistente, batalhador, assim, muito focado no resultado, mas eu também consigo ser um cara leve, né? Se me dá vontade de brincar, eu brinco, se me dá vontade de tirar sarro de alguma coisa, eu tiro sarro, sabe? Eu entendi que a gente não precisa ser sempre sério, tem momentos que a gente pode ser mais tranquilo. Muito bom, isso é interessantíssimo, né? Porque eu não comentei isso na abertura, mas nós estamos falando aqui de um jovem, hoje que tem um negócio, que além de todo o Brasil, agora já está fora do Brasil, né? A gente está agora abrindo a nossa primeira unidade de parceria, enfim, um distribuidor no Uruguai. Ou seja, teve uma visão do negócio com 23 anos, né? Com 23 anos e a coisa aconteceu. Enquanto pessoas falavam para ele, não vai dar certo, ele teve a visão, assim como ele decidiu quando tinha 14 anos, mãe, fica tranquila que eu vou ajudar em casa, eu vou fazer acontecer, e assumiu toda essa figura do homem, né? Da responsabilidade. E para muitos eu acho que precisam isso, né? Aquilo que tu teve demais, né? Demais não, na tua capacidade, vamos dizer assim, né? Teve essa visão de fazer acontecer. Tem gente hoje que não tem, né? E para um negócio dar certo, a resiliência é fundamental, né? Ou seja, só perde quem desiste. Com certeza. Jogou a toalha, perdeu, senão nunca Aí tá vai perdido, assim, ó, né? hoje o nosso negócio deu certo, cresceu, né? Hoje as pessoas elogiam a nossa empresa, elogiam a nossa ideia, né? O pessoal diz, nossa, cara, que sacada muito boa que vocês tiveram, né? Só que a maioria não sabe que quando a gente teve a ideia e começou a apresentar para as pessoas, né? A gente foi apresentar para as cidades, porque o nosso produto, né, da Ice Hot é uma estação de água, um equipamento de água para espaços públicos. Então, desde o início, a gente tinha clareza que nós queríamos fazer um equipamento de água para praças e parques. Então, a gente precisava da autorização das prefeituras para isso, né? Eu não posso ir lá instalar na praça se o prefeito né, não me autoriza. E a gente apresentou para a primeira cidade e o pessoal disse, quem sabe, talvez um dia, né? A gente apresentou para a segunda cidade, quem sabe? A gente apresentou para a terceira, para a quarta. Mas a ideia era fazer gratuitamente ou era uma venda? O louco, sim, Tony, é que o modelo de negócio que a gente escolheu lá no início, até por causa que eu trabalhava com mídia, eu já tinha essa cabeça assim, de, cara, eu vou ganhar dinheiro na mídia, né? Então, ao invés de nós vender o equipamento, a nossa ideia já era disponibilizar gratuitamente o equipamento e ganhar dinheiro na mídia, né? Só que era um negócio tão novo na época que as prefeituras tinham medo de botar um equipamento na praça e o pessoal ir lá usar e ter problema, seja de saúde, tomar um choque, porque para o equipamento funcionar precisa de energia. E o que ele disponibiliza é água. Então tu mistura energia com água para dar problema e 2 toques, né? E aí, cara, nós era 2 guri, eu e meu sócio era 2 guris. Cara, era um risco, né, que eles tinham que assumir. Então a gente apresentou para a primeira prefeitura, o pessoal, tu vê, né, não sentiram aquela segurança, não deixaram acontecer. A segunda prefeitura também não, a terceira também não. A gente foi ter o primeiro sim na 43ª prefeitura. Caraca. Meu Deus, isso é resiliência. Isso é É pra poucos aguentar tantos nãos. Tantos não, Tu sabe? vê que na infância a tua professora, teu pai já tava te treinando Hoje pra ser essa pessoa. Hoje eu olho para trás, Tony, e eu realmente agradeço a Deus pelas dificuldades que eu tive no meu passado, sabe? O meu pai falou isso para mim, minha professora. Teve uma pessoa que no passado eu queria namorar a filha dele, né? E depois eu fiquei sabendo que ele não me deixou namorar a filha dele porque ele falou que eu não ia ser ninguém na vida. Mais um. E esses caras me fizeram tão bem, porque eles, sabe, foram injetando uma energia, uma raiva, uma ganas, velho, eu vou fazer acontecer, eu vou fazer dar certo, né? Então, realmente sim, a gente teve que ter muita resiliência, a gente teve que acreditar muito, né, depois de tantos nãos. Mas assim, chega um ponto que realmente tu se questiona, né? Quem tá ouvindo não acha que assim é fácil. Não, eu vou continuar e tá tudo bem. Como pessoa, a gente fica triste de ouvir tantos nãos. A gente, mas será que realmente eu tô no caminho certo? Será que eu, né? Aí entra um ponto muito importante das nossas referências.
quem a gente está ouvindo, quem a gente está dando os nossos ouvidos, né? Uma das pessoas na época era uma referência para mim, o Flávio Augusto da Silva, que até hoje é uma referência para mim. Inclusive, esse ano eu conheci ele pessoalmente em São Paulo, né, que era um sonho que eu tinha. É uma referência. Esse cara, um dia quando eu estava desanimado, porque nós já tínhamos apresentado para umas 20 e poucas cidades e nenhuma, né, tinha aceitado, ele falou assim num vídeo, né? Como que tu mede o tamanho da crença de uma pessoa? Tu mede pela quantidade de nãos que essa pessoa escuta e ela continua seguindo em frente até encontrar o sim. E aquilo pra mim, assim, parece que ele falou comigo, sabe? Eu tava desanimado, eu tava triste e tal, era o que eu precisava. E eu tomei aquele dia a decisão, disse, cara, eu vou continuar até ouvir o sim. Felizmente foi no 43º, poderia ter sido no número 100. Aí sim, né? Cara, eu nunca imaginei que eu iria falar isso aqui no Bodega de Negócios, mas agora tu cutucou no negócio, cara. Na inauguração do Bodega de Negócio, foi o primeiro Bodega Connect que a gente fez aqui, entendeu? Tu tava? Isso aí? Não, eu não te conhecia nessa época. Nessa época eu não te conhecia. Mas enfim, aí eu tinha convidado um monte de gente, muitas pessoas para vir, cara, vai ser o nosso primeiro Bodega Connect, nós temos um projeto legal, nós vamos apresentar o projeto aqui e tal. Vem conhecer como funciona o projeto, né? Aí convidei vários amigos meus e tal. Aí eu tive pessoas, presidente do SIC lá de Guaporé, eu tive a TV de Guaporé que veio para cá, vários amigos empresários aqui que vieram. E aí, cara, e tinha um evento também nesse dia aqui. E aí, pá, e não, daí tudo bem. Tá, nós estávamos lá com 27 pessoas, mas o meu objetivo era 50 pessoas. Não deu para colocar 50 pessoas aqui. Mas daí eu pensei assim, cara, eu preciso de uma autoridade aqui. E um amigão meu, cara, um amigão que nós trabalhamos 10 anos junto, que era presidente na época, né, cara? Era presidente do clube de futebol daqui da cidade, né, do clube esportivo. E aí eu liguei para ele. Eu digo, meu irmão, cara, eu preciso da tua ajuda. Preciso que tu esteja presente hoje lá no primeiro Bodega Connection, cara, porque vai ser muito importante, cara. Tem autoridades que vêm de outras cidades para prestigiar o nosso evento e não tem ninguém daqui da minha cidade, né, cara? Então, vem ali, cara, vem lá. Cara, o cara falou assim pra mim, ele disse, Bagatini, ele disse, por que tu se mete nessas coisas aqui, cara? Tu nem tem moral pra fazer isso. Putz, ali, velho. Cara, velho, quando o cara falou isso aí pra mim, na hora eu saquei, né, eu já tava treinado, né, cara? Na hora eu saquei assim, eu digo, velho, muito obrigado. Muito obrigado, cara. Eu vou usar isso como trampolim nos meus negócios, entendeu? Para um dia chegar para ti, e esse dia chegou, né, cara? Mas eu nem falei nada para ele. Porque meu pai diz às vezes que o silêncio é a melhor resposta para o ignorante, né, cara? E aí então, eu não falei nada. E eu fiquei de boa, eu digo, tudo bem. Eu digo, mano, eu vou usar isso como trampolim para minha vida para dizer, ó, eu vou fazer desse negócio aqui. E a partir do próximo mês que eu fiz o negócio, que deu certo, né, cara? Na semana seguinte, eu lembrei que lá ficava martelando na minha cabeça, eu pensei assim, eu digo, cara, o Bodega de Negócios é o maior e o melhor podcast da Serra Gaúcha. E eu sempre falei isso no segundo mês em diante. E é um sucesso, o Bodega já acompanhava quando surgiu o convite, a nossa conexão de estar aqui. Que orgulho de ver cada vez crescendo mais. E a gente percebe o propósito disso, porque de tudo que a gente falou aqui, a gente falou do poder das palavras. O quanto uma palavra pode te destruir, ou tu pode pegar aquela mesma palavra que era para te destruir e usar como força para alcançar. E aí nos faz pensar, né? Hoje, César, o Bodega de Negócios, ele traz palavras para mostrar que pode dar certo. E isso move os empreendedores, a gente se guiar por palavras de força que nos elevam. E até hoje, aqui no Bodega de Negócio, nós estamos no 40º, né? 4.0, assim como a gente falou, né? No 40º episódio, nós estamos gravando hoje. E até hoje, nós sempre falamos cases de sucesso, né? Empresas com 20, 30, 40, 50 anos, 43 anos e assim vai, né, cara? E as últimas duas pessoas que sentaram na mesa do Bodega são dois jovens. A Suelen e agora o Alex, né? Que homem. A Suelen, que ela é uma jovem também, né? Tem lá 37, 38 anos.
e ela tem vários negócios. A mensagem que ela deixou aqui, quem não captou essa mensagem aqui, eu vou falar, mas volta para assistir esse episódio anterior ali. Ela falou o seguinte, porque ela tem uma marca de couro, ela é influencer, ela é design de ambientes e ela é palestrante. E aí, então, de todos esses negócios aí, um dia uma pessoa fez uma pergunta para ela, como que tu consegue fazer vários negócios, ter sucesso em vários negócios assim? E a mensagem que ela deixou aqui, ela falou o seguinte, faz aquilo que tu sabe fazer bem feito. E o resto, delega. Delega para as pessoas fazerem. Mas aquilo que tu sabe fazer bem feito, faz. Então foi uma mensagem muito legal. E agora então, o Alex vem aqui, que começou jovem, todas as dificuldades, todos os problemas que teve e tal, vamos dizer assim, os bloqueios de início, só que talvez nem se dava por conta, né? Não. Entendeu? Só que sabia o que queria. E aqui passou o César também, que ele falou, quando ele sentou na nossa mesa aqui, ele falou assim, cara, eu não sei o que as pessoas me perguntavam, o que eu queria ser da vida e tal. Eu sei que eu queria ser grande. Eu queria ser grande. E aí, hoje o cara também é dono de vários negócios, tal, é dono de fábrica de imóveis, de estofados. Comprou agora uma série ali que é a Criare, né, que é da empresa Todeskine. Então tá voando, tá voando. Mas onde eu quero chegar? Sempre teve, desde jovem, né, clareza naquilo que quer, naquilo que desejava. Não, eu quero fazer. E aquilo que ele falou aqui, eu falei, né, quem sabe todo o Brasil, né? Eu disse, não, quem sabe o mundo, né, cara? Então acho que esse que é o tamanho dos sonhos, né? Cada um tem os seus, pode ser um pequenininho, outro grande e outro grande. E não tem problema, tá bom, né, cara? Porque o que é felicidade? O que é felicidade hoje? Felicidade para ti pode ser um sentido, né? Para mim pode ser outro, para tu pode ser outro, né? Posso falar o que eu acredito claro. De felicidade? Eu costumo falar uma coisa que eu vejo assim claramente, que o sucesso é diferente da felicidade, porque o sucesso é tu conseguir aquilo que tu quer. E a felicidade é estar feliz com aquilo que tu conseguiu. E é tão bom quando a gente consegue se realizar e ter sucesso sendo feliz. E eu vejo que na vida a gente tem que curtir a jornada, curtir o caminho, porque vai passar momentos que são mais difíceis, tem que focar no trabalho, que nem a gente falou aqui nos bastidores. Às vezes a gente abre mão da nossa saúde, da nossos final de semana com família, focado no negócio, mas aquilo tem que ter um propósito e tem que trazer a felicidade, né? Não só no final, mas no processo também. Muito bom. Isso aí, então, dando continuidade então ao nosso papo ali, né? Então, vamos lá. Aí tudo começou, recebeu vários nãos, e aí, sim. Qual foi a sensação do primeiro sim? Cara, foi um duplo sentimento, assim, né? Um de alegria, primeiro sim, vamos poder instalar, né, o primeiro Ice Hot. E o outro sentimento, cara, e agora? O que a gente faz? Como é que a gente faz esse negócio acontecer? Isso daí, nesse primeiro sim, aí tu fechou um produto? Na verdade, esse primeiro sim, Bagatini, a gente teve a autorização para instalar um equipamento. Só que nós tínhamos só a aparência do equipamento. Mas o projeto de engenharia, o projeto elétrico, hidráulico, como que nós ia fazer o equipamento, como que ele ia ser fabricado, com que peças, nós não sabia nada, nós não tínhamos a mínima ideia de como é que nós ia transformar essa ideia em realidade. E aí eu tinha me comprometido com o cara, disse, não, daqui 3, 4 meses a gente vai botar o primeiro. E aí eu voltei para Bento, né, que era em Venâncio Aires, voltei para Bento, fui falar com meus sócios, cara, 2 notícias. A boa é que a gente conseguiu, né, um primeiro cliente e tal. A não tão boa é que a gente tem 3, 4 meses para fazer o negócio acontecer. E aí nós já tinha gastado o pouco dinheiro que nós tinha para fazer essa roda, porque para tu visitar 40 e poucas cidades, tu gasta dinheiro, né? E o tempo que leva. Gasta tempo. Com certeza. E aí assim, nós tivemos, não sorte, mas o que aconteceu antes da Ice Hot, nós tínhamos um outro negócio. E eu e meu sócio, a gente fez um combinado. Que ele ia cuidar desse negócio e que eu ia fazer a Ice Hot dar certo. Então, pelo menos eu tive assim, né, essas 40 e poucas, eu tive esse suporte
porque a gente sabia que não ia dar resultado a curto prazo o negócio. Então a gente tinha se organizado, tinha se preparado para pelo menos essa primeira fase ter um negócio que desse a base financeira para a gente pelo menos se manter. Só que o nosso dinheiro tinha acabado e a gente precisava de dinheiro. E aí uns dias, né, antes desse momento eu tinha ido jantar com um amigo e o cara tava, acho, meio se sentindo grandão, me falou, ó, se um dia tu precisar de dinheiro, tu me dá um toque, né? E eu me lembrei, né, cara? Eu disse, eu vou falar com o Badico, meu amigo, né? Ô, Badico, preciso de 20 mil, cara, pra nós pagar o primeiro protótipo do equipamento. E aí eu lembro que o sócio dele era o sogro, e ele disse, cara, tu vai ter que vir aqui convencer o meu sogro, né? Desse dinheiro, que é o dinheiro da empresa. E eu fui lá conhecer o sogro dele, nunca tinha me visto na vida. E é um cara novo, ele disse, cara, que garantia que eu tenho que tu vai me pagar esse valor? Na época eu tinha um carro simples, um Corolla, eu peguei a chave do meu carro. Cara, se eu não te pagar, tu pode ficar com o meu carro. Vale mais que 20 mil, mas pode ficar com o meu carro. Então, duas coisas eu vejo assim, né? Uma, tu ter pessoas que confiam em ti, mas as pessoas para apostar em ti, tu tem que apostar em ti também. Entendeu? Tu tem que acreditar no teu negócio. Não adianta tu esperar que as outras pessoas confiem em ti, acreditem no teu negócio, se tu não... Então eu botei meu negócio no risco também, né? E aí consegui aqueles 20 mil, não era o suficiente. Aí, encurtando a história, conseguimos inaugurar o primeiro equipamento. Foi bem desafiador, porque a gente não entendia nada de desenvolvimento de produto. E a gente não tinha dinheiro, então a gente teve que convencer um monte de gente, a gente teve que vender o sonho para um monte de gente, mas conseguimos. Quando a gente inaugurou o primeiro equipamento, o nosso sentimento assim, cara, demos certo. Agora já era, agora ninguém segura nós, né? Aconteceu. E a gente fez uma baita inauguração, soltamos um foguete. Para nós era um dia especial. A maioria das pessoas ali não tinha noção disso. Mas é só uma máquina na praça. Mas elas não sabiam, cara, tudo que nós tínhamos passado para nós chegar até aquele dia. Quando a gente inaugurou, foi um sentimento assim de alegria, nossa família estava junto com nós e tal. Só que daí nós tínhamos um segundo desafio, que era conseguir uma empresa que patrocinasse o negócio. Porque a gente só ia ganhar dinheiro se nós tivesse algum cliente que pagasse o anúncio daquele negócio. Alex, vamos fazer uma introdução aqui em Bento Gonçalves, o pessoal daqui da Serra, onde pode ver teu produto para entender isso que a gente está falando? Cara, o Ice Hot está em praticamente quase todas as cidades aqui do Rio Grande do Sul, nosso equipamento. Dá pra pegar uma água quente, isso, uma água gelada, água quente, Bento. água para pets, tem em Bento, na Planalto e no centro, tem praticamente todas as cidades aqui ao redor. Hoje nós já estamos em mais de 400 cidades do Brasil. Então, né? gente, quando você vê aquele equipamento moderno na praça da cidade... É esse moço aqui que fez esse negócio acontecer depois de mais de 40 anos para nós tomar nossa água, esquentar nossa aguinha do chimarrão também lá, né? É isso aí. E aí assim, a gente pensava, agora deu certo. E aí nós tivemos um segundo desafio que era conseguir uma empresa que patrocinasse o negócio. E eu ligava para muitas empresas e mandava material comercial e tal. Eu levei, Tony, mais 4 meses. Trabalhando todo dia, apresentando todo dia para várias empresas a nossa proposta para conseguir o primeiro cliente. Uau. E eu lembro até hoje, assim, foi um contrato de R$1.000 com a Univates de Lajeado. Quando eu fechei, quando eu recebi o e-mail deles dizendo, nós vamos fechar 6 meses, 1.000 pila por mês, cara, eu dava pulo no escritório. O pessoal que estava lá assim, viu a minha alegria, que eu disse, cara, agora deu certo. Agora a gente tem o primeiro equipamento e tem o primeiro cliente. Aí, logicamente, não é tão simples, né? Sim. Aí, aquele primeiro 1 ano de negócio, a gente vendeu R$90 mil em mídia, né? Aí, o segundo ano, a gente vendeu 300 mil em mídia. Ou seja, todos os teus, a tua plataforma ali que tu tem essa mídia aí, rola em todas elas. Todo o Rio Grande do Sul, todo o Brasil. O nosso negócio é disponibilizar água para as pessoas. Né? Com isso a gente gera saúde, gera qualidade de vida, gera sustentabilidade. Só que a forma que a gente ganha dinheiro é através de mídia. Porque quando alguém patrocina o nosso produto, é para pegar a marca e colocar próximo da comunidade. Então hoje os grandes clientes que a gente tem, que a gente atende o Sicredi, só o Sicredi a gente atende eles em 150 cidades. Então a gente atende a Unimed, a Claro, a Vivo, atende várias empresas muito grandes. Então eles olham para o nosso produto como uma forma de fazer mídia
em espaços públicos, né? Só que hoje está na moda fazer marketing de experiência, investir em estar perto da comunidade. Pegar o momento certo. Há 8 anos atrás, nós era louco. O que eu quero botar meu anúncio na praça? Eu vou anunciar no jornal, vou anunciar na rádio, entende? Então, assim, nós tivemos que ser muito resilientes, muito persistentes. O nosso negócio foi dar certo. Assim, de começar a gente olhar para o negócio, cara, deu certo isso aqui, sabe? Começar a ganhar um pouquinho de dinheiro e tal, quando a empresa tinha uns 5 anos. Os primeiros 5 anos, cara, eu e meu sócio, nós trocava figurinha na empresa, né? No jeito de falar, cara, trabalhava só para pagar conta, entendeu? Então hoje, o negócio tá dando certo, estamos crescendo, estamos ganhando dinheiro. Cara, mas foi 5 anos trabalhando muito e ganhando menos que às vezes meus funcionários ganhavam. Teve vários meses que a gente pagava os funcionários, eu e meu sócio a gente não ganhava dinheiro. Quando eu descobri que eu ia ser pai, né, 4 anos atrás, eu lembro de ter ido para Caxias fazer o exame lá do meu filho e na tela do computador o coraçãozinho dele batendo, me bateu um desespero, porque naquele mês nós não tínhamos recebido Prolabore. A empresa tinha passado por uma dificuldade e quem é empresário sabe que quando a empresa está mal, onde tu corta? Dos donos da empresa. Os funcionários sempre ganham, mas os donos não ganham. E aquilo, cara, me fez pensar assim, cara, agora tá vindo um filho, não dá mais para brincar, sabe? Não dá. Ou esse negócio dá certo, ou eu vou fazer outra coisa na minha vida. E eu falei com o meu sócio, que eu disse, cara, eu preciso de uns dias para me afastar do negócio, eu preciso orar, eu preciso buscar direção, eu preciso, sabe, buscar uma resposta do que a gente vai fazer com esse negócio. E eu me afastei 3, 4 dias. E depois daí ele vai continuar esse papo aqui, né? Vai continuar esse papo aqui, mas agora, antes, nós vamos ter que falar. Primeiro, eu vou pedir para te falar depois de onde foi aqueles 20 mil lá, que eu sei onde é que foi aqueles 20 mil, né? Tá. E agora eu vou falar dos nossos patrocinadores, né? Porque uma coisa é os patrocinadores da Ice Rock, né? E agora os patrocinadores do Bodega de Negócio, né? Quem são os patrocinadores do Bodega de Negócio? Primeiro, então, a Gedon, né? Que é o que veste Bodega de Negócio, ó, veste a Torani, veste Bodega de Negócio. Gedon Malhas, Casa Belari, que é do nosso amigo César, que hoje também é esse cara aí, esse jovem que é um cara super empreendedor, um cara visionário, então que ele é um cara fantástico. Casa Belari, então, estofados, mesas, cadeiras, poltronas, imóveis soltos, então é como Casa Belari. Casa de Carne dos Amigos, não tem o que falar, né, cara? Nosso amigo Que Joel churrasco, aí, hein? que carne gostosa, né? Carne do Sol também, isso aí sem comentários, né? Carne do Sol, 98 anos essa cantina vai fazer, então a família Passarinho vai vir sentar na mesa de Bodega de Negócio para contar essa história fantástica aí, no seu momento certo. Da Londres Hotel, então, rede de hotéis da Londres, tem Bento Gonçalves, tem Garibaldi, Planalto aí, da Londres Planalto, né? O seu Tarcísio Miquelão também teve aqui no Bodega de Negócio, então confiram ali essa história que é fantástica, Tarcísio Miquelão. Fibracis que nós vamos ter agora, mês que vem, o primeiro método CIS aqui no Rio Grande do Sul. Entendeu? Paulo Vieira vai estar, Paulo, Camila e a filha vai estar aqui. Imperdível esse método CIS aí. Mercado Niquete, nosso amigo, assim também. Nós vamos dizer que nós somos abençoados também, porque quando nós começamos o nosso negócio, nós precisávamos de um espaço. Conseguimos nosso espaço aqui porque nós estávamos tomando uma cerveja aqui, né? Daí nós queria fazer um negócio diferente, daí o Mazoquim, né? Nosso amigo Mazoquim ali cedeu espaço para nós, que é o Paiol dos Guri, né? Paiol dos Guri aqui. Aí então ele disse, não, vocês querem um lugar diferente, então aqui é o lugar. E o lugar é perfeito, né? O lugar é sensacional, né, cara? E aí então, daí nós precisávamos do quê? Precisávamos de carne. Então, nosso primeiro patrocinador, Casa de Carne. Nós precisávamos do espaço Mazoquim, né? Aí nós precisávamos se vinha gente de fora, nós precisávamos de um hotel. Hotel da Londres, nosso primeiro patrocinador. Aí, precisava de dinheiro para fazer a movimentação, então, Primo Odontologia, a primeira Clay, nossa amiga, nossa âncora, começou o projeto com nós, né?
Aí então ela disse, não, se vocês têm esse projeto no papel, tira do papel que eu sou a primeira patrocinadora de vocês. Então, bora lá. Mercado de queijo, eles precisavam de pão, precisavam de uns guardanapos, precisavam das coisinhas, sapa. Aí o mercado de queijo, pá. Então nós tinha tudo, né? Nós tinha carne, nós tinha espaço, nós tinha um patrocinador, nós tínhamos depois o hotel, se precisava hospedar alguém, tínhamos o hotel. E aí, Di Paolo, né? Di Paolo também, às vezes o cara vinha, então, vem de fora, então, posa no hotel, janta no Di Paolo. Isso nós vamos ser gratos sempre, né, cara? Porque na época que nós começamos, nós não tínhamos autoridade. Nós precisávamos de autoridade, nós precisávamos de histórias legais e nós precisávamos, então começaram a vir as primeiras pessoas que vieram ali, que foi o seu Tarcísio, o Emiliano, aí depois teve a Sarana, né, que veio aqui também, advogado, uma história fantástica, jovem também. Então, cara, foi um negócio assim, um gás que deu para nós assim, muito legal. Continuando então, né, falando do nosso início ali, agora nós temos a Multimóveis como patrocinadora também, 30 anos de empresa, uma empresa de imóveis assim, fantástica aqui de Bento Gonçalves. Regla, seu Elias Paludo também, uma história fantástica aqui, 38 lojas em todo o estado e à frente, né? Projinha Academia, Faustão, né? Nosso amigo Faustão, cara, eu sempre falo Faustão, né, cara? E ele nem é gordinho, né, cara? Falcão, né? Nosso amigo Falcão, também um cara fantástico, que é um cara que ele fala sobre o empreendedorismo, o empresariado, né? E ele fala que a academia não é só por estética, a academia é disciplina, principalmente disciplina. E aqui nós tivemos vários empresários que vieram, que fazem atletismo, que participaram, foram campeão brasileiro, campeão gaúcho e tal, e eles falaram assim, tudo aquilo que eu sou hoje como empresário, as características, tu mesmo falou de malhar e tal, toda essa história, né? Ele disse, isso eu aprendi nos esportes, porque futebol, 45 minutos, não é ali que acaba o negócio, tem mais a prorrogação, né, cara? Tem mais 4, 5 minutos e nós não podemos largar a camiseta nessa hora ali, nós temos que dar o sangue até o final, né, cara? Então, isso eu acho que foi uma lição que o Falcão deixa para nós, né? Disciplina, e se tu é disciplinado na academia, não tem como não sair em outro lugar, né, disciplinar. Veralto, Alta Tradição também, um dos nossos primeiros patrocinadores também, esse cara que nós vamos levar eles juntos sempre, né? Di Paolo, o melhor galeto do Brasil, reconhecido pela 4 Horas. Elevatos, Guilherme, meu sócio, gente boa pra caralho, Guilherme ali é um fantástico cara. É um cara assim que hoje ele faz sistema de segurança e monitoramento 24 horas, atende lá Tramontina e outras empresas, os maiores condomínios aqui da cidade, os maiores condomínios aqui de Barbosa, Garibaldi, então é com a Elevatos. E a Impulso Bento, né? Impulso Bento também sem comentário, né? A Tuane conhece a maravilhoso. História também, história da Maristela foi fantástica, a Josimari veio aqui também, diretora da Impulso Bento daqui, né? Da cidade. Então uma metodologia assim que, sem comentários. O Vini tem o filho dele, né? Estudando lá e ele fala, cara, aquilo que nós, ele é professor universitário, né? Então no último depoimento, aquilo que nós estamos como universitários tal, tendo aula na faculdade, o meu filho, cara, tá tendo essas primeiras experiências lá na escolinha. Eu disse, cara, isso aí é fantástico, né? Então é claro, então um grande abraço Maristela aí, um grande abraço a todos os nossos patrocinadores e aonde nós vamos levar essa marca de vocês aí. E então, acho que é isso, né? Continuando então, lá tu falou dos nossos patrocinadores, dos teus patrocinadores, tal, que é legal, nós falamos dos nossos. Agora me conta, que essa história aqui é legal, né? Não é puxar saco, né? Mas os caras, gente boa. Eu vou falar que aquilo que as pessoas que dão moral para os nossos negócios, nós temos que levar no coração e dar moral para elas, né? Então eu sempre falo isso, e isso é um
uma lição de vida que eu levo, né? Então, se alguém te ajudou um dia, a hora que for, a hora que você estiver bem, entendeu? A hora que você se sentir no coração, vai agradecer. Agradece de qualquer forma, entendeu? Porque mesmo, às vezes, uma coisa pequenininha, eu vou falar um negócio aqui que eu sempre levo as histórias das pessoas que passam aqui, e um desses foi o Diego da Imperbras, né? O Diego, ele falou que o pai dele era pedreiro, e ele queria ser engenheiro, ele queria ser arquiteto, engenheiro, né? E aí, então, ele pensava assim, mas eu nunca vou conseguir ser isso, né? Porque não tem condições, né, cara? Quando tinha que comprar alguma coisa no mercado, a mãe dizia, pega o mais barato. Era o feijão, o mais barato. Era o arroz, o mais barato. Era tudo mais barato, né, cara? E aí, quando sobrava dinheiro, no mês, assim, que sobrava dinheiro, tal, pagava todas as contas, aí o pai levava a família toda, ele, a irmã, o pai e a mãe, para comer X. Cara, e eles faziam uma festa, faziam um negócio, sabe? E a gente hoje tem tantas possibilidades para comer X quando a gente quiser, né, cara? Só que pensa na felicidade daquela família lá. E hoje o cara tem uma empresa também, atende todo o estado do Rio Grande do Sul, atende o Brasil e tal. Uma empresa bem sucedida, o cara é super gente fina. Então, é isso que nós temos que fazer. Outra lembrança que eu trago também aqui, do Elton Jaldi, que também é um pai para o Bodega de Negócio, né? Esse cara aí, ele falou para nós assim, eu agradeço, em público ele falou isso, eu agradeço a todos os que me ajudaram, a todos os que me incentivaram a montar um negócio. E ele começou um negócio com 40 anos. E aí eu pedi para ele, quem sabe se tu começasse antes, tu não teria mais sucesso, né? Ele disse, Bagatini, não sei, cara. Pode ser que sim, pode ser que não, porque eu não estava maduro para esse negócio, né, cara? Mas o mais importante, ele falou, eu quero agradecer aqui também as pessoas que me puxaram o tapete, as pessoas que tentaram me derrubar, tentaram me passar para trás, né, cara? Porque eu aprendi muito com isso. E eu acho que é bem por aí, né, cara? A gente aprende muito mais com as pessoas, às vezes, que tentam burlar o sistema, tenta puxar a gente para trás, ou tenta desanimar, né? Não, esse negócio não vai dar certo, desiste, né, cara? Então, essa mensagem aqui, essas mensagens, vamos dizer, né? É bom que vocês anotem isso, porque em algum momento da vida de vocês vão lembrar disso. E o César, agora sim, o César Anderle, né? Também é um cara fantástico, um líder nato e um cara super carismático, né? Tem os teus traços, assim, sabe? Ele falava bastante em ser legal, em ser um líder, entendeu? Aonde que não fica cobrando, não. Tu contratou porque tu tem capacidade. Então, deixa fazer a coisa, né, cara? Esse César Anderle falava assim, nós temos que reconhecer nas outras pessoas aquilo que elas são e deixar elas fazer o trabalho delas. Agora, se precisar depois dar aquele apertãozinho, daí chama pro teu lado e faz, né? Mas no mais, deixa o líder fazer acontecer. Então, são várias lições, por isso que a gente pede, acompanhe todos os episódios, compartilhe os episódios, compartilhe esse conteúdo riquíssimo que o Bodega de Negócio ele faz para vocês. O conteúdo que está aqui no Bodega de Negócio nós fizemos para você. Essa história que o Alex está contando aqui, nós convidamos o Alex para vir para cá para você se identificar. Porque nós queremos sim que o senhor de idade lá tem uma história fantástica, você reconheça, você acompanha, né, cara? Mas nós queremos também que você se identifique com esse cara jovem aqui, que falava que nunca vai dar certo o teu negócio, tu não vai ser nada na vida. Talvez alguém falou para ti isso já, né? Mas falaram para ele também. Hoje ele tem um negócio que vende em todo o Brasil e fora do Brasil e tem o sonho de, quem sabe, o mundo, né, cara? Então, o Bodega de Negócio, ele deixa mensagem para vocês. Acredite no seu sonho. Acredite no seu potencial. Pode ser que, eu não sei, tu era um bom aluno quando tu era criança, tirava
Cara, eu sempre fui, eu sei que eu sou um cara inteligente, né, de aprender fácil as coisas, né? Sim. Então eu não estudava e tirava boas notas. Então eu não valorizava tanto o formato de ensino, porque eu, na minha cabeça, naquilo já era uma perda de tempo, sabe? Então eu sempre fui um aluno assim um pouco diferente, meio revoltado. As professoras pediam para escrever os negócios, né, no caderno, e eu, cara, para que eu vou escrever no caderno se no livro, velho? Né? E questionava, né, muita coisa. Então eu sempre fui um aluno que tinha muita facilidade de aprender as coisas, mas eu tinha muita dificuldade em seguir regra, né? Então a professora, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e tal. Eu não era esse bom aluno, né? E infelizmente nas escolas, no sistema de educação, às vezes o bom aluno é aquele que só diz sim para tudo, né? Que aceita tudo que o professor diz, que não pergunta, que não questiona. Então eu era visto como um mau aluno. Hoje eu olho para quem eu era, eu acho que eu não era um mau aluno, mas os professores me diziam que eu era um mau aluno, por causa do meu jeito de ser. E aí você comentou, Alex, que você era chamado a atenção porque conversava muito. E virou o quê? Um excelente vendedor. Então era aquele teu defeito, mas era a tua habilidade que te sustentou e fez teu sonho virar realidade. E aí aqui tem, né, um ponto que eu acho que é bacana compartilhar, porque às vezes a gente passa tanto tempo tentando mudar algumas coisas em nós que não são nossos pontos fortes, né? E a gente passa pouco tempo investindo naquilo que realmente a gente é bom, né? Então, felizmente, lá no passado, eu entendi que eu falava bem. Algumas pessoas me disseram assim, cara, tu tem potencial na comunicação, tu fala bem, tu pode trabalhar com vendas. E eu entendi isso e fui trabalhar com vendas. Quando apareceu para mim a primeira oportunidade de trabalhar com vendas, eu abracei com os dois braços, né? E contrariando meus pais. Meus pais não queriam que eu trabalhasse com vendas, porque quando apareceu para mim em Bagatini a primeira oportunidade de trabalhar com vendas, eu estava trabalhando como auxiliar de eletricista e garçom. Eu trabalhava eu trabalhei um tempo na Bertamoni com o Paulinho. E aí ele conseguiu para mim uma vaga com o filho dele, na MA Telecom, né, o Maicon. E aí eu trabalhei um tempo com ele, mas eu olhava no espelho, essa semana eu estava falando isso, né, para um amigo, e eu me via com a camiseta da empresa e tal, e eu, sabe quando tu sente, ela diz, cara, isso aqui não é para ti, velho, tu tinha que estar fazendo outra coisa, tu tem capacidade para fazer outra coisa, né. E aí um dia, tinha um amigo do meu pai, que estava lá em casa, num churrasco, e o meu pai estava trabalhando com indicação de colchões terapêuticos, porque o meu pai tinha se machucado da mão e ele estava ganhando dinheiro fazendo indicação. O meu pai não era um cara bom em vender, mas é um cara que se relaciona muito bem com as pessoas. O cara tem credibilidade, faz amizade muito fácil. E esse cara, que era o líder dele, distribuidor de colchões, quando ele me conheceu, né, eu tinha só ali, acho 13 anos quando esse cara me conheceu, e ele falou, cara, tu não parece que tu tem 13 anos, cara. Tu fala bem, tu se comunica bem. Vamos num evento, final de semana. Amanhã vai ter um evento, uma convenção de vendas e tal. E eu disse, vamos. Não tinha nada pra fazer naquele domingo. Eu disse, vamos. E quando eu fui para Porto Alegre e conheci, Tuane, o mundo das vendas, onde dependia só de mim, onde quanto mais eu fizesse, mais eu ia ganhar, que eu não tinha limite, sabe? Que, cara, depende só de mim. Então fechou. Deixa pra mim. Naquele mesmo dia, quando eu voltei de Porto Alegre, eu nem entrei em casa, eu saí já nos meus vizinhos agendar a visita para o Fabiano apresentar os colchões, sabe? E naquele mesmo dia eu pedi demissão dos meus trabalhos para trabalhar com vendas. No mesmo dia. Eu já liguei para os caras e disse, a partir de amanhã eu não vou mais, eu estou me demitindo, eu não vou trabalhar com vendas. E a minha mãe ficou louca, porque eu tinha 13 anos, mas eu ganhava mais do que ela. E ela dizia, meu filho, como é que tu vai fazer isso? Tu vai trabalhar com negócio, tu não vai ter carteira assinada, tu não vai ter direito nenhum. Eu disse, mãe, eu vou trabalhar com isso, vou. E aí eu paro hoje para pensar assim, cara, pensa, eu com 13 anos, eu não conhecia adultos. O meu network era limitado aos meus colegas de escola. Então eu não vendia um colchão terapêutico mais barato na época, isso há 17 anos atrás, o mais barato era 3.500, 4.000 reais, já era muita grana. O que eu tive que fazer para vender? Contato frio. Eu ia nos estabelecimentos, em salão de beleza, em barbearia, e eu puxava papo com os caras. Ô, Bagatini, tu trabalha com o quê? Tu faz o quê? Não sei o quê. E tentava me relacionar com os caras. E dizer, cara, eu trabalho com colchões, né? Como é que tu tá de colchão? Quem sabe? E pegava os contatos dos caras e botava na minha agendinha.
E final do dia eu descia no orelhão lá do bairro onde eu morava e ligava pros caras, aqui é o Alex, da Nipo Brasileira, lembro que a gente se conheceu, vamos marcar uma visita, eu quero te apresentar o colchão. E eu com 13 anos pegava uma maquete de colchão debaixo do braço e saía apresentar o colchão de a pé, cara. Porque o meu pai na época não queria me levar de carro, né? Então assim, eu lembro dessas histórias, né? Mas assim, o que eu aprendi naquela época, cara? Cara, a ouvir não e não me importar. Hoje eu tenho uma facilidade de fazer contato com qualquer pessoa porque eu aprendi vendendo para contato frio, né? Então, que é muito mais difícil. Então hoje eu acho uma tchutchuca vender, cara. Porque os contatos estão tudo no Google, entendeu? Eu quero falar com alguém, tá lá o contato, tu vai no LinkedIn, tu sabe quem é a pessoa, com o celular na mão. Então a gente que vem numa época que era mais difícil vender, hoje tá uma teteia. Só que o pessoal que não teve essa vivência, essa experiência, hoje é muito mimimi e que é difícil, aí eu ouvi não. Cara, eu ouvi milhares e não. Então hoje quando eu escuto não, tipo, não me afeta em nada. E aquela coisa de olhar a longo prazo, né? Porque se tu olhar assim, aqui eu tenho minha segurança, tenho meu valor fixo, mas a longo prazo eu posso estar muito melhor, então eu vou arriscar, então precisa de coragem e também planejamento, né? Planejar, se ver o que eu vou fazer, qual é a estratégia. É que às vezes, Tony, quando o cara é novo, planejamento não é uma coisa que está no radar do cara, não é uma palavra que está no teu radar. Só que daí também assim, ó, vem aqui a importância, né, de se tem alguém me ouvindo nós que é jovem, cara, aproveita que tu é jovem e vai com os dois pés, arrisca. Principalmente se, pô, se tu ainda tá morando com os teus pais, tu não paga aluguel, tu não tem uma esposa, tu não tem um filho. Cara, o melhor momento de tu botar a cara e fazer o negócio acontecer é agora. E se der errado? Tá tudo bem, velho. Tu tá morando com alguém, tu não paga aluguel, tu não paga nada, faz acontecer. Depois, quando tu tá mais idade, né? Hoje, eu com 30 anos, tenho esposa, tenho filho, é mais difícil tu arriscar. Entendeu? Cada vez a vida vai ficando mais difícil. Hoje eu tenho 20 colaboradores, eu não posso ficar toda hora eu vou pra cá, vou pra lá. Pô, tem pessoas que dependem de ti, né? Mas quando o cara é novo, faz acontecer. Então, infelizmente, eu vejo muito jovem cagão. Pessoas, às vezes, que eu entrevisto, o cara tem 20 e poucos anos, só quer saber o que eu vou ganhar, quais são os meus direitos. Cara, faz acontecer, velho. Entendeu? Oportunidade tem pra caramba. Vai depender de ti. Né? Ainda mais no mundo das vendas, né? Que eu sempre fui vendedor, amo vendas, sou diretor comercial da minha empresa. Cara, pra mim a coisa mais democrática do mundo é vendas, cara. Eu não tenho faculdade, comecei vendendo picolé e hoje ganho muito bem. Por quê? Por causa de vendas. Vendas tu ganha proporcional à tua capacidade de vender. E o teu cliente ele não chega pra ti, que faculdade tu tem? Tu estudou aonde? Tu veio da onde? Ele não quer saber disso aí. Se ele sentir confiança em ti, segurança, e ele entender que aquilo que tu está oferecendo para ele tem valor para ele, velho, acabou, tu vendeu. E vendeu, ganhou dinheiro. Então eu mudou minha vida. Vendas, até hoje eu amo, né? Eu sou diretor da empresa, mas eu continuo vendendo porque eu amo. É um negócio assim, cara, pô, eu tô perto dos clientes, né? Eu falo para minha equipe, cara, vocês têm noção que vocês ganham dinheiro para falar com pessoas? Eu amo falar com pessoas, cara. Eu amo meu trabalho, porque eu ganho dinheiro conhecendo gente e fazendo amigos, velho. E é bom, né, cara? É bom demais. É bom vender e ganhar dinheiro. Eita, não. Então a gente encerra esse primeiro episódio aqui do Bodega de Negócios com o Alex. E a gente vai pro segundo episódio. Não perca esse segundo episódio porque é demais. Aí a gente vai ver, vai saber o que é esse bonezinho que tá aí. E o que ele fez com aqueles 20 mil que ele deu o carro dele como garantia. Beleza, galera? Até depois!